Olá, amigos do programa Tocando Oculto. É com muito prazer a gente estar junto aqui em mais uma noite em São Paulo aqui. E eu estou do lado de um grande amigo que eu me tornei agora aqui dele, aqui o nosso amigo músico ocultista Robson Barros. Seja bem-vindo, Robson, com muita coisa bacana para a gente hoje dividir com o nosso amigo internauta. Muitos mistérios, muitos conceitos antigos, pitagóricos, reveladores aí do Antigo Egito. E hoje você vai trazer um compêndio maravilhoso para a gente. E seja bem-vindo todos que estão conosco no canal Tocando Oculto. Valeu! É isso aí, Fred. Fred, para mim é uma honra estar participando do teu programa, porque eu sigo o programa Tocando Oculto desde o do início, praticamente, né? Estamos falando aí dos meados de 2011, 2012, né? Por aí que você começou com o professor Ademar Ramos, né? Exatamente, Entrevistando por o aí. professor e tal, E eu acompanho o teu trabalho e tudo que você e todas as pessoas que você entrevista e eu aprendi muito, muito, muito com todos vocês e realmente só gratidão, cara. E eu queria particularmente agradecer um professor que eu conheci graças a você, que é o professor José Alves. Gostaria de expor a minha profunda gratidão a este ser que está entre nós e que me deu a oportunidade de entrar em contato com você. Então, gratidão profunda ao professor José Alves. Então, agora nós vamos adentrar na questão quem foi esse cara chamado Pitágoras, porque, infelizmente, foi muito pouco falado desse ser que passou aqui na Terra, um ser de origem avatárica, né? E que não houve o merecido apoio tanto da parte do material que foi deixado dele para a gente, e quanto daqueles que detêm esse material de difundi-lo. Então, para você conhecer principalmente a questão mais esotérica do Pitágoras, você tem que ir para cima, estudar e pesquisar, porque é muito, você tem que ir atrás. Você vai saber do Pitágoras a questão do teorema dele, só. É o que a gente aprende na escola, o teorema de Pitágoras. Mas o Pitágoras, ele foi o primeiro filósofo da história do Ocidente. A palavra filosofia foi criada por ele. A palavra cosmos foi criada por ele. A palavra matemática foi criada por ele. Toda a concepção das bases esotéricas, das escolas esotéricas do Ocidente, Rosa Cruz, tudo, teosofia, todo mundo tem. Maçom, então, nem se fala. É totalmente pitagórico. Os rituais, tudo é baseado. Igreja católica, igreja islamista, todas as religiões. Onde tem ritual é Pitágoras. Por quê? Porque ele trouxe esse conhecimento do Egito. Tá? Então, eu vou contar um pouco essa história desse ser. O Pitágoras, ele nasceu na ilha de Samos, no mar Egeu, no ano de 1580, e ele viveu, segundo algumas reparações, até o ano 495. Mas há histórias que falam que ele viveu muito mais, tá? Mas, bom, a gente vai chegar lá. Ele nasceu na ilha de Samos. Só que é o seguinte, antes do nascimento dele, o pai dele era um grande comerciante. O pai dele viajava muito, era um homem de muitas posses, era um homem de negócios. E os negócios nessa época, na Grécia, a Grécia era dominada e totalmente pelo Império Persa. Era o Império Persa que dominava toda aquela parte da Grécia, inclusive até uma parte do Egito também. Tá? Os persas estavam no auge ali naquele momento. Então, o grande centro do business, o grande centro geopolítico, mesmo principalmente intelectual, daquela região ali, era a Mesopotâmia, a Babilônia e tudo mais. Todo mundo tinha que ir nessa direção para poder fazer negócios. Então, o pai do Pitágoras, numa dessas idas dele lá para a Babilônia, ele encontrou um mago caldeu, que veio para ele e falou, olha, do nada, hein? O cara veio e falou, preciso falar com o senhor. Estava ele, a esposa e tal, eles ficaram meio estranhos, o que é isso, eu precisava falar
com você. Você pode vir até meus aposentos, minha casa, tá? Claro, me estranho, vamos lá, vamos ver. E foi lá. Chegou lá, o cara falou para ele o seguinte: olha, vocês vão ter um filho daqui a uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos. E vai ser um garoto, vai ser um menino. Só que esse menino, ele vem com uma função muito importante para a humanidade. E você tem que dar esse nome para ele. O nome dele tem que se chamar Pitágoras. Pit vem do oráculo de Delfos, da questão de Apolo, né, que é relacionado à serpente. Pit é Piton, serpente. E Agorra é filho. Tem que se chamar o filho da serpente. O cara deu o nome da criança para o pai 2 anos antes do menino nascer. Isso tem material na internet falando disso, tá? Desse fenômeno que o pai viveu. Depois ele voltou para a Grécia, ele foi lá, porque nessa época se consultava muito os oráculos, ele voltou lá no oráculos e uma outra mulher confirmou para ele, sim, faz sentido, é isso aí, e Pitonísia é a deusa que faz parte do oráculo de Delfos, total, da questão de Apolo, né? Está associada a isso aí. E tem uma relação profunda com a questão da serpente, o filho da serpente, né? Então, e que a serpente, como nós todos sabemos, está relacionada à sabedoria, né? Desde os primórdios da humanidade. E aí, realmente, a mãe ficou grávida. E, para assustar todos mais ainda, nasceu um menino. Aí o pai foi obrigado a ter que dar o nome de Pitágoras. Não teve jeito. Ele deu o nome e tal. E aí, lá, já muito cedo, com 3, 4 anos de idade, o garoto já apresentava dons, assim, muito, muito diferentes da normalidade das crianças daquela época. E o pai, como tinha posses, o pai botou ele numa escola específica para esse tipo de criança, com base nos conhecimentos caldeus e mesopotâmicos. Menino, 4 ou 5 anos já começou a saber ler, já se aprendeu a escrever, já era assim. Com 11 para 12 anos, ele já era um fenômeno. O pai teve que começar a pensar em o que a gente vai fazer com esse menino, porque o nível dele é muito alto. Ele começou a querer pensar em mandar ele para o Egito, porque na época o grande segredo, e como ainda era no Egito. Só que tinha um problema. No Egito não se aceitava estrangeiros nas escolas deles lá, principalmente nas escolas de mistérios. Não se aceitava, era muito difícil. Para você ser um estrangeiro lá, cara, você tinha que realmente ser uma coisa extraordinária, entendeu? Principalmente em Tebas, né? Que foi para onde ele foi enviado. Só que o menino esperou o garoto ficar mais maduro, 14, ele levou e os caras fizeram os testes com o garoto lá e ele foi aceito. Foi, segundo a lenda, reza a lenda, que foi o único estrangeiro naquele período que foi aceito nessa escola aí de Tebas, que fazia parte dos mistérios de Ísis e Tote. Era em cima desses mistérios aí. Tá? Então, muitas pessoas falam que ele ficou 10 anos, e tem materiais que falam que, na verdade, ele fez o ciclo de 21 anos lá. Caramba, estudou muito. Fez um ciclo de 21 anos, porque ele entrou no Mistérios de Tote, depois ele foi avançando, e no final tem que cair no Mistério 7 anos. Não tem jeito. É que a cada estágio é 7 anos, né? O primeiro estágio 7, segundo 7. E no último, você vai ter que estudar as nomenclaturas mais difíceis, que é o obscuro pelo mais obscuro ainda, que é o segredo de 7. Porque Tote também é uma das faces de Tete. O professor José explica muito bem isso. Né? Sim, com certeza. E aí ele depois foi para Mesopotâmia. Acabou a base dele lá no Egito. Ele já, como os persas eles dominavam também o Egito nessa época, ele foi pego e foi levado para Babilônia. E ele caiu nas graças dos magos caldeus lá. E aí ele aprendeu a astrologia mística dos magos caldeus.
conhecimento muito sério. O conhecimento que tem dentro da astrologia mística caldeia é um negócio assim incrível, cara. Assim, como eles podiam ter acesso a isso naquela época? Assim, uma coisa absurda. Conhecimento de ressonâncias, enfim. Incrível. E aí, existem materiais também que diz que ele também esteve na Índia. E foi lá que ele aprendeu as 22 notas dos ragas indianos. Porque existe uma cultura que faz parte de uma tribo chamada Shruds, que eles já tinham padronizado 22 notas, que era uma espécie de uma escala cromática deles lá, mas com quarto de tons, muito perto um do outro. Mas você entende a escala ascendente, essa aqui, você entende ela perfeitamente, mas tem muitas comas que são obscuros dentro dos harmônicos, porque eles afinavam com os intervalos muito perto um do outro, então não era bem temperado, mas eles conseguiam ouvir essas 12 e mais 10 ocultas. Nossa, mano. Eles conseguiam ouvir isso. Na Turquia, até hoje, entre Dó e Ré, tem 9 comas, e os caras identificam isso. A música turca, porque eu conheço músicos turcos aqui, onde eu moro aqui na França, são pessoas amigos, e eles me explicaram. E tem um instrumento que você muda a chave dos trastes. O traste faz assim, plaque, ele vai para um tom, plaque, 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 2, 9 comas, cara, entre um dó e um ré. Tá louco. Nossa, é inconcebível pra gente ocidental isso. É muito difícil para a gente, né, ter acesso a esse tipo de audição, mas é uma questão também de ear training, é treinamento. Você pode treinar para entender isso, porque eu, em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar com músicos libaneses, e eles me ensinaram muito essa questão da escala libanesa, que é meio frígio a escala deles, é um dos 7 modos gregos, mas ela tem 3, 4 comas ali dentro, que se você não tiver orelha, você pensa desafinado. Entendeu? Uhum. Então você tem que treinar é um treinamento auditivo para chegar nisso aí, né? Então, o Pitágoras, quando ele voltou para a Grécia, com 51 anos, ele fundou a Escola da Irmandade Pitagórica na ilha dele, lá em Samos. Só que ele teve problemas políticos com o ditador que vivia na época lá, que era um louco. O Pitágoras aceitou de ensinar para ele algumas coisas, só que o Pitágoras era muito exigente na questão da integridade, e o cara não obedecia a todos os padrões. E o Pitágoras tirou ele da escola, o cara não gostou. O imperador não gostou, e aí ele convidou o Pitágoras, ou você vai embora, ou você fica aqui mesmo e nunca mais, entendeu? Aí o Pitágoras foi para Crotona, e lá ele fez a universidade dele. E foi lá que ele desenvolveu realmente o seu trabalho. Todo o material que a gente tem do Pitágoras é muito mais dessa época de Crotona do que da época dele de Samos e mesmo da época antiga, mais antiga dele. Em Crotona, lá ele desenvolveu uma técnica muito interessante. Aí eu queria que você passasse para a próxima página, por favor, Fred, para a gente poder explicar. Eu vou passar, deixa só retomar, porque eu precisei aqui. E eu estou entrando no estudo agora, aqui, novamente, né? Enquanto isso, eu queria que você colocasse um pouco mais sobre até a questão que nós conversamos ontem. Eu lembro que o Pitágoras, ele foi inspirador até para o pessoal do acelerador de partículas estudar um pouco o que eram aqueles resultados das colisões que se formavam das partículas, e depois eles perceberam que eram as oitavas das colisões. Tá. A questão da lei das oitavas, a gente vai chegar lá, tá? Vai estar completamente intrínseco a sequência de toda a questão pedagógica que eu vou aplicar. Mas eu posso adiantar que é o seguinte: o Pitágoras ele desenvolveu uma matemática que ele chamava de matemática cósmica. Para ele, cada número tinha uma alma e tinha um arquétipo associado. Então, os números sagrados para ele eram 1, 2, 3 e 4. Mas o número mais completo de tudo, onde abrange tudo, é de 1 até 10. E foi daí que ele criou a Tétraquis, que são 9 pirâmides com 10 pontos. Tem um desenho aí, depois você vai mostrar para o pessoal, tá?
A tétraques é, na verdade, uma espécie de cabala. É como a cabala tem 10 sefirotes, não tem? Uhum. A tétraque tem 10 pontos, só que em forma de tríades, quer dizer, de pirâmides. Então tem um ponto primordial no começo, 2 pontos, 3 e 4. Isso é toda a base da natureza, da ressonância sonora da nossa existência em 3D. Quer dizer, quando você pega uma corda e você estica ela, e que você divide ela em 2 partes, e bota um peso no meio, essa corda ela vai te dar 2 sons. Um som mais grave e um som mais agudo. E aí ele descobriu que existe as oitavas. Quer dizer que uma oitava é esse som aqui e outra oitava é esse som aqui. Na verdade, é a mesma nota, né? É a mesma nota. 8 notas para frente, por isso que é chamado... E tem oitava para baixo também, ó. Isso aqui, ele calculou de uma forma muito interessante. Ele estava passando numa rua, onde ele chegou, porque ele já tinha entendido isso no Egito de uma forma muito mais esotérica e muito mais complexa, porque o Egito ele já tomava em consideração que os arcanos maiores, os mistérios dos mistérios, estavam associados a determinadas ressonâncias de frequência com determinados campos de choque. O que é campo de choque? É quando uma nota ela soa não para agradar o ouvido humano, mas para causar fenômenos mágicos, acústicos. Tá? Tanto é que esse tipo de técnica, já se tem documentos que falavam que eles usavam as frequências sonoras para levitar pedras de toneladas. Caramba, olha isso. Né? Através de frequências sonoras muito, muito chocantes, muito dissonantes, que causavam uma vibração muito estranha e alteravam a lei da gravidade e também a lei do espaço-tempo. E era através dessa técnica de ressonância que eles conseguiam também entrar em estados alterados de consciência. Inclusive, fazer viagens a outros orbes ou a mundos intraterrenos, enfim. O acesso cósmico a todo tipo de a manifestação cósmica, ela é totalmente sonora. A cosmogênese é som. Todo o processo de manifestação do campo quântico, do que nós chamamos de campo quântico, né, é totalmente sonoro, é totalmente música, tá? E existe toda uma harmonia, existe toda uma sincronicidade. Então, essa imagem aqui é muito interessante, porque é uma imagem que foi extraída, ela foi produzida, eu acho que foi na época da Idade Média, mais ou menos, mas essa imagem já é muito antiga. Já se tinha esse tipo de nomenclatura das órbitas planetárias associado ao fenômeno acústico desde a época da Suméria. Já tinha imagens assim. Tá? Uhum. E essa imagem, ela organiza toda a questão mística do processo do solve, do coagula, entendeu? Do processo dos yantras, dos mudras e dos mantras. Todo o alinhamento planetário e todos os movimentos. Tá tudo aí dentro. Tá? Dos 7 planetas visíveis e também do que eles chamavam das estrelas filhas. Né? Uhum. Aí, você pode passar a próxima página, por favor? Claro. Agora, beleza. Olha, a Escola de Mistérios Pitagórica. Essa escola, cara, ela foi muito interessante, porque, olha, essa imagem aqui, desse instrumento que ele está tocando aqui, foi aonde ele descobriu, através de 4 cordas, o fenômeno acústico relacionado aos padrões das notas que nós temos hoje. Foi ele que padronizou o que nós temos hoje como dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Foi ele que conseguiu, através de pesos em cima das cordas, dividindo elas
conseguiu essa escala que nós temos hoje, que nós usamos hoje no Ocidente. Porque temos que saber que no Oriente são outras escalas e outros sons, tá? Uhum. Então, o Pitágoras, essa história da infância dele eu já contei, né? Mas ele padronizou as notas de uma forma muito interessante, porque ele associou a isso ao fato de um ferreiro estava batendo num pedaço de ferro perto da casa dele, e ele ouviu a ressonância do metal acoplando, porque quando você bate um metal e que você bate ele forte com um martelo, ele soa vários harmônicos um em cima do outro. Ele faz tom, tom, e da forma que ele vai curvando, o fenômeno acústico ele vai mudando também. A mesma coisa quando você esquenta ele, né? Ele causa esse fenômeno, ele altera a sonoridade do metal e também aumenta de oitava. Ele vai subindo de oitava, entendeu? Fala aí, André. Maravilha, os irmãos aí chegando. Les amis français sont là. Ça fait plaisir, oui. O André da Silva Music, eu não sei se é o seu amigo, mas eu acho que esse aqui é o meu amigo. É o saxofonista. Não é meu amigo, não. É o guitarrista que está comigo na minha banda. Opa, fala, André. Por favor. Obrigado. Já que você está dando o start aí, eu vou dar um alô também para aqui, chegando a Cimeri. Valeu, Cimeri. Fernandinha aqui do Tocando Oculto. O Girard da Sabai. Muito bom, Girard. Luque, obrigado. Curvas do Saber é o nosso querido Paulo Duarte, que é um astrônomo sempre presente no YouTube aqui e no nosso canal também, fazendo sempre grandes participações. Obrigado, Paulo, por estar conosco. O Paulo Calef. Valeu, Paulão. Obrigado por estar conosco. Já falei do André, um abração grande para você. A Gláucia Varal. Minha irmã linda. Legal, Gláucia. Minha irmã. Até depois tem uma colocação aqui do Girard. Seria essa mesma técnica que os tibetanos usavam para construir seus templos nas alturas das montanhas? Sim. Procede. É a mesma técnica. Depois eu vou entrar mais em detalhes na questão da estrutura de como essa técnica é aplicada, porque a gente deu uma estudada em cima disso, então tem toda uma matemática extremamente precisa, mas é a mesma técnica usada para construir não só os prédios tibetanos, mas as pirâmides e todos esses tipos de estruturas inexplicáveis, né? Inclusive os Vimanas, né? O Robson, os Vimanas também, né? Não, os Vimanas, eles são, outra história. O Vimanas também é regido pela lei da Sonora, mas o Vimana é um veículo de quântico, de espaço-tempo. Então, o Vimana é um dos tipos de que nós chamamos hoje de OVNIs e tal, essa questão do que implica do que a gente vê nos céus. Só que o Vimana, ele é uma coisa produzida através do conhecimento humano, tá? Não é uma coisa de fora, não. Os caras aprenderam como fazer a tecnologia, e é o som que ativa, sim. É o som. Pois é. É o som. Vamos voltar então a tua página? A padronização das notas musicais. Então, o Pitágoras, a próxima página, por favor, Fred, que é onde tem a imagem, essa imagem aqui, olha. Essa imagem, gente, é uma imagem, essa daí, bacana. Essa imagem é a imagem mais importante da história da geometria pitagórica. Por quê? Porque ela inclui todo o conhecimento, ela resume é a cabala que o Pitágoras criou. Isso é uma cabala, tá? Só que olha só a história, ele tem um ponto primordial, que é 1, tem o 2, tem 3 pontos e 4 pontos. Então ele partiu do princípio que esse tipo de manifestação vem do uno, do uníssono, né? Que é o som universal, é da onde tudo emerge, né? Que eu chamo de o todo, né? E esse todo, ele sempre vai se manifestar em tríades. E aí entra o fenômeno das tríades. Então, quando você estuda música, você vai perceber que as tríades, elas têm uma função absolutamente primordial na estrutura dos arranjos, da questão da estética, da sonoridade, principalmente quando você lida com mais de 4 notas tocadas simultaneamente. Porque é a tríade que vai decidir a sequência
das outras notas que podem ser usadas ou não, de acordo com o tipo de tríade, se é tríade maior ou se é tríade menor. Tá? Só que essa imagem aí, o Pitágoras usou ela justamente para poder cortar as cordas, para poder fazer o cálculo dele para chegar onde ele chegou. Então, vamos imaginar que essa primeira imagem, o primeiro ponto lá em cima, é uma corda esticada inteira. Tá? E que esses 2 pontos aqui seria o peso no meio, e que daria 2/8. Então, nós temos aqui uma nota primordial e nós temos a oitava dela. Então, seria isso aqui, ó. Tá? Agora, essa parte aqui de 3 seria essa mesma corda cortada em partes iguais, só que em 3 partes. Aí nós vamos ter a famosa quinta justa, que é esse intervalo aqui, gente, ó. Né? Ô, Robson. Sim. Ô, Robson. Só um minutinho, por gentileza. Eu queria chamar a atenção do pessoal, se a sonoridade está legal, vocês estão ouvindo com eco, vocês estão ouvindo perfeito aí. É que o Paulo... dá um toque aí, galera. O Paulo disse que tem um eco na sua voz. E se realmente tiver, eu preciso que você desligue, então, o seu tablet, porque aí, com certeza, vai parar esse sinal aí de... Não, mas ele tá desligado. Tá desligado? Tá. Acho que não é aqui, porque... Se as pessoas vão dizer que realmente está legal, porque eles vão estar vendo de uma outra fonte, que eu não consigo perceber esse detalhe, né? Acho que talvez você eu também não. Então, é por isso que é legal a galera ajudar a gente aí, pra gente fazer um negócio bacana, tá? Então, a gente teve essa questão da segunda nota, tá? Que é a quinta, tá? Então, a quinta ele descobriu através... Volta para onde estava a imagem da pirâmide lá, por favor, Fred. Vamos lá? Então, essa parte da pirâmide, que é onde tem 3 bolinhas, é onde nós descobrimos a quinta, onde o Pitágoras descobriu a quinta. E a com 4 bolinhas é a quarta, só que 1/8 acima. Porque aqui já está 1/8. Ó. Então, saltou 1/8, uma quinta e uma quarta lá em cima, que aí depois nós vamos chamar de 11ª, porque 7 mais 4 é 11. Né? Então, esse cálculo aqui, ele conseguiu achar essas 4 notas fundamentais para toda a sequência da escala que nós temos hoje. Então, as primeiras 4 notas que ele descobriu foi Dó, foi Fá, foi Dó, Fá, Sol, e a oitava, e o próximo Dó. Né? Através dessas notas, ele foi cortando, diminuindo o tamanho das cordas, e aí ele conseguiu essa escala aqui, ó. Entendeu? É uma escala, não é a mesma escala, não é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É uma escala muito mais estranha, que aí depois eu vou explicar para vocês que ela está relacionada à harmonia das esferas. Nela detém uma terça menor e uma terça maior, na mesma escala. Tá? Ela é híbrida. Ela é maior e ela é menor. Ela é dominante e ela é com sétima maior. Tá? Então, ele, através desses estudos acústicos, ele foi começando a achar combinações incríveis. E ele começou a usar isso para desenvolver as oitavas subscendentes. Aí que entra a lei das oitavas. Então, ele aprendeu lá no Egito que a ressonância, conforme a nota vai indo para uma casa mais aguda, mais a gente entra nas percepções do terceiro olho, mais vai pegando o chakra da cabeça. Quanto mais grave a nota, mais o chakra pega os chakras de baixo. Então, ele fazendo essa associação, ele percebeu que na natureza o fenômeno acontece da mesma forma. Na copa de uma árvore, lá em cima, a frequência é muito mais alta do que nas raízes. Quando ela vibra, que o vento bate, você vê que, se você pegar um analisador, você vai perceber que lá em cima é uma nota e embaixo é outra. Até nos minerais hoje é possível medir a ressonância sonora, tá? E aí ele chegou nas últimas consequências disso. Fala, irmão. Legal. Então, ele chegou na última consequência disso, cara, de associar isso não só à natureza, mas também ao cosmos.
E com o estudo que ele fez com os magos caldeus de astrologia, ele relacionou o intervalo da Terra para a Lua, ele associou como um tom, da Lua para Mercúrio, meio tom, de Mercúrio para Vênus, mais meio tom, de Vênus para o Sol, um tom e meio. E tem um salto aí. Aí do Sol para Marte, um tom. Do Marte para Júpiter, meio tom. De Júpiter para Saturno, mais meio tom. E a oitava é as estrelas filhas, o que ele chamava das estrelas filhas. Era a parte não visível que eles chamavam das estrelas filhas. Ô, Robson, mas como é que ele achou essa relação toda aí? Com os magos caldeus.